Esse homem é considerado o maior assassino em massa da história do Arkansas nos Estados Unidos. Estamos falando de Ronald Gene Simmons, um homem com uma longa carreira militar promissora, mas que dentro de si carregava um mal incompreensível. Foram 16 pessoas mortas em um curto período de tempo, e no vídeo de hoje iremos conhecer os detalhes dessa onda de matanças sem precedentes. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Em 1981, Ronald e sua família viviam no Novo México, mas a vida não era tranquila para as crianças daquela casa. E o Departamento de Serviço Social sabia muito bem disso. Tanto que Ronald se viu forçado a se mudar para o Arkansas depois que foi pressionado pelo departamento devido a alegações de abusos sexuais contra a sua filha Sheila, de 17 anos. A primeira parada foi em Ward, no Arkansas, e posteriormente se mudaram para próximo da cidade de Dover. Lá, a família construiu uma casa consideravelmente grande, mas que não possuía encanamento interno. Dessa forma, a residência contava com 3 fossas que foram cavadas obrigatoriamente sob o comando de Ronald. Morbidamente, seriam aquelas mesmas fossas que se tornariam o túmulo de sua família. Ronald conseguiu alguns empregos medíocres na cidade vizinha, em Russellville, sendo um deles o cargo de balconista, mas foi demitido depois de ser acusado de cometer avanços sexuais com qualquer mulher que surgisse no local. Ao longo dos anos, a sua esposa, Rebecca, tentou deixá-lo várias vezes, mas o comportamento infernal de Ronald a impedia de ir longe com aquilo. Ele não permitia que a sua esposa saísse de casa sozinha, e os 5 filhos do casal eram condenados ao isolamento completo. Naquela época, era tradicionalmente comum as famílias irem à igreja no domingo de manhã, mas Ronald não permitia que nenhum membro de sua família fosse. Porém, embora ele fosse rigoroso, os seus filhos frequentavam a escola. Entretanto, era Ronald que os escoltava diretamente para dentro do ônibus. As crianças costumavam chegar da escola no fim da tarde, e a primeira coisa que faziam era obedecer a Ronald em suas exigências, como carregar lenha ou pedras até a entrada da garagem da residência. O antigo motorista do ônibus escolar, Gwyn Collins, relataria em uma entrevista que Ronald não atuava como um pai, mas sim como um general. Alguns amigos dos seus filhos também compartilharam que a residência era uma fortaleza, onde Ronald sempre era visto sentado na frente da TV enquanto bebia cerveja. Além disso, ninguém poderia fazer barulho enquanto ele estava em seu trono. Foi assim por anos, até que em dezembro de 1987, seus 2 filhos mais velhos, Billy e Sheila, se mudaram da casa da família, se casaram e tiveram filhos. De certo modo, haviam conseguido fugir daquilo, e a fuga passiva de seus 2 amados filhos fez com que Rebecca tomasse coragem em juntar dinheiro escondido. O seu plano era pedir o divórcio e arranjar um emprego em outra cidade onde pudesse recomeçar. Em uma carta enviada para o seu filho Billy, ela compartilhou que não desejava mais viver ao lado de Ronald. O trecho mais marcante foi quando Rebecca escreveu que se lembra dos conselhos do seu filho e que ela entende que é uma prisioneira. Ao mesmo tempo, Rebecca compartilha de maneira conformista que seria muito bom se pudesse receber visitas, ter um telefone, sair sozinha para fazer compras e ir à igreja. Mas infelizmente Ronald acabou descobrindo sobre as vontades do divórcio de sua esposa e aquilo se provaria o pontapé inicial para uma tragédia. Em seu passado, Ronald, nascido em Chicago, perdeu seu pai aos 3 anos de idade e sua mãe, então, se casou com um engenheiro do exército dos Estados Unidos. O cargo do seu padrasto fez com que Ronald e sua mãe se mudassem constantemente. Na véspera dos seus 18 anos, Ronald abandonou os estudos e ingressou na Marinha dos Estados Unidos. Lá conheceu a sua futura esposa, Rebecca Ulibarri. Após se casarem, o casal se mudou para o Novo México em julho de 1960. Lá eles tiveram cerca de 7 filhos. Nos anos seguintes, Ronald abandonou a Marinha e ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos. Eventualmente, devido à sua longa carreira militar, ele recebeu vários prêmios como medalhas de honra. Em novembro de 1979, Ronald se aposentou da vida militar com o posto de sargento-mestre. Diante os olhos da pátria, ele era um modelo perfeito de um militar. Já em casa, sua filha Sheila, de 17 anos, o denunciou por abuso sexual. O caso acabou sendo investigado pelas autoridades e a garota informou que estava grávida do seu pai. Em uma carta para Ronald, ela disse que ele havia destruído e que o veria no inferno. Diante aquilo, ele exigiu que se mudassem para o Arkansas, onde fugiram da investigação. Os filhos mais velhos, Billy e Sheila, decidiram sair de casa e continuaram suas vidas longe do pai. Em seus trabalhos temporários, as demissões por assédio se tornaram frequentes. Em um dos empregos, Ronald foi advertido depois de ter enviado flores, bilhetes e presentes para sua colega de trabalho, Caitlin Kendrick.
A partir daquilo, o comportamento de Ronald se tornou ainda pior e na véspera do Natal de 1987, ele botaria um fim em tudo. Na manhã do dia 22 de dezembro de 1987, Ronald simplesmente atacou sua esposa Rebecca, de 46 anos, e seu filho Ronald Gene, de 26 anos. Ele os espancou violentamente com um martelo e depois os executou com uma pistola calibre 22. Em seguida, matou sua neta, Bárbara, de 3 anos, por estrangulamento. Naquela manhã, apenas os 3 estavam em casa e assim foram jogados em uma das fossas que um dia foram forçados a cavar. Ao fim da tarde, os seus outros filhos chegaram da escola e Ronald contou que ia os dar separadamente os presentes de Natal. Primeiro, ele levou Loretta, de 17 anos, a quem estrangulou até a morte e escondeu seu corpo em um barril de água. Depois, Ed, de 14 anos, Marianne, de 11 anos e Rebecca, de 8 anos, foram mortos da mesma maneira. As 4 crianças também foram jogadas na mesma fossa que sua mãe e irmãos. Nos próximos dias, Ronald convidou o restante dos membros de sua família para os visitarem. Billy e sua esposa, Renata, foram recebidos a tiros. Assim, o neto de Ronald, Trey, de 20 meses, foi morto estrangulado. Posteriormente, sua filha mais velha, Sheila, e seu marido, Dennis, também foram recebidos a tiros. A filha provida do abuso sexual de Ronald e Sheila, chamada Sylvia Gale, de 7 anos, também foi morta. O último foi Michael, de 21 meses, filho de Sheila com Dennis. Os corpos foram todos postos em um salão e lá, cobertos por casacos. O corpo de Sheila recebeu a toalha de mesa favorita de Rebecca. Além disso, Trey e Michael foram embrulhados em um plástico e seus corpos foram postos no porta-malas do carro abandonado da família. E após a onda de assassinatos, Ronald seguiu a sua vida medíocre. Ao anoitecer do mesmo dia do assassinato, ele foi até um bar e em seguida retornou para casa. Enquanto o sono não chegava, Ronald continuou bebendo e assistindo TV junto ao silêncio dos seus crimes. 2 dias depois, às 10h17 da manhã, a recepcionista Caitlin Kendrick, de 24 anos, estava trabalhando no escritório de advocacia da cidade quando percebeu a aproximação de Ronald. Ela não teve tempo de reação e simplesmente foi recebida com um tiro na cabeça. Segundo os relatos, Ronald teria disparado pelo menos mais de 6 vezes no corpo da garota, que por um breve momento tentou correr, mas devido ao ferimento sucumbiu na porta da sala dos seus colegas. As autoridades foram recheadas por ligações do ataque aleatório. 10 minutos depois, a polícia recebeu mais uma ligação semelhante. Um homem vestindo um chapéu de cowboy e uma jaqueta de couro preta havia invadido a companhia de petróleo Sinclair Mini Mart, onde baleou 8 vezes o dono da empresa, Russell Taylor, de 38 anos. Os disparos atingiram o seu peito, mas ele sobreviveu ao ataque. No entanto, um dos seus funcionários, James David Chaffin, de 34 anos, foi morto. Uma segunda funcionária chamada Julie Money recebeu um tiro a queima-roupa de um revólver 22 na região da sua cabeça, mas o projétil apenas raspou em seu couro cabeludo. Mais tarde, Julie descreveria Ronald como um cachorro louco sem emoção e que portava um sorriso horrível no rosto. O ataque havia levado apenas 45 segundos. E uma terceira ligação ocorreu às 10h39, quando foi relatado que um homem vestindo um boné de beisebol branco havia efetuado disparos dentro de uma conveniência. O dono do local, David Seiler, de 38 anos, e sua funcionária Roberta Worley, de 46 anos, sobreviveram ao ataque. Menos de 10 minutos depois, uma quarta ligação foi feita de dentro do escritório da companhia Woodline Motor Freight, onde Ronald baleou sua antiga supervisora Elaine Butts. O motivo estava que na época Ronald trabalhava na companhia e Elaine teria o advertido diante os assédios à sua colega de trabalho, Caitlin Kendrick. O relato era de que um homem com um boné de beisebol havia sido o perpetrador. Daquele modo, a polícia entendeu que estava atrás de um atirador em massa. Por sorte, aquele havia sido o último ataque, pois os funcionários relataram que Ronald se isolou dentro do escritório fechado junto a uma funcionária. Ele apontou uma arma em sua direção e disse para que ela não se preocupasse, pois não a machucaria. Dentro do escritório, Ronald acendeu cigarros e pediu para que a mulher chamasse a polícia. De acordo com o relato da mulher, o atirador disse que ele já havia pegado todo mundo que o machucou e que estava tudo acabado. A polícia não teve problemas em prendê-lo. Ronald foi enviado para um hospital psiquiátrico na região de Little Rock, onde seria interrogado. Mais tarde, em uma coletiva, o xerife James Bolin disse que Ronald não demonstrou nenhum remorso dos seus crimes e apenas viu o seu lábio inferior tremer quando o xerife mencionou sua família assassinada. Quando as autoridades chegaram na residência do atirador, eles encontraram aquilo que a gente já falou, um cenário digno de filme de terror.
Ao redor da casa havia uma cerca improvisada com arame farpado, e na garagem foi visto carros abandonados, roupas sujas e baldes antigos com lenha podre. Dentro da residência, os cômodos estavam cobertos por garrafas vazias de cerveja e um canil caindo aos pedaços foi encontrado. O cachorro da família era um pequeno vira-lata que nitidamente também sofreu horrores. A cerca de 40 metros daquele cenário, dentro de uma cova rasa, em uma fossa, foi visto 7 corpos, todos com as cabeças apontadas para a mesma direção. Pouco tempo depois, os 2 corpos infantis também foram encontrados no porta-malas dos veículos abandonados. Após as avaliações psiquiátricas, Ronald foi considerado apto para ser julgado. O processo judicial ocorreu no Tribunal do Condado de Franklin, onde no dia 12 de maio de 1988, ele foi acusado pelos assassinatos de Caitlin Kendrick e James David Chaffin. Por esses crimes, Ronald foi considerado culpado e condenado à morte. O criminoso fez uma declaração apoiando a sentença. De acordo com Ronald, a sentença deveria ser executada sem nenhuma intervenção ou nenhum apelo. Em fevereiro de 1989, o julgamento pelos assassinatos dos seus familiares ocorreu. O promotor John Bynum liderou o processo e em um momento recebeu um soco de Ronald, que aproveitou do tumulto para tentar roubar a arma de um dos agentes. O ato ocorreu depois que o promotor apresentou uma carta encontrada no cofre da família, que Ronald apresentou o ódio por sua filha, Sheila. Ronald foi considerado culpado de todas as acusações, sendo assim sentenciado à morte por injeção letal. No tribunal, as testemunhas informaram que Rebecca lutou para fugir do seu marido, mas nunca teve êxito naquilo. Diante o veredito, o criminoso apoiou a sentença e disse que, em seu caso, apenas a morte era aceitável. No corredor da morte, Ronald foi posto em uma cela separada dos outros detentos, pois a sua posição diante a sentença de morte era vista como ameaçadora pelos presos. Ao que parece, aquilo foi visto como algo a mais para que as sentenças de morte se tornassem ainda mais difíceis de combater através de processos. No dia 31 de maio de 1989, o, na época, governador do Arkansas, Bill Clinton, assinou a execução de Ronald. Ela foi marcada para o dia 25 de junho de 1990. Naquele dia, Ronald Gene Simmons foi executado por injeção letal na unidade Cummings. O seu corpo não foi reivindicado por nenhum familiar. Assim, foi enterrado em um campo de oleiro no condado de Lincoln, no Arkansas.